Olá, queridos. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos, hoje nós vamos ver um assunto bastante interessante e importante, chamado unidade de medida de massa. Tá? Quilogramas, seus múltiplos e submúltiplos, beleza? Vamos lá. Bom, a primeira coisa é a seguinte: imagine a seguinte situação. Uma pessoa sobe uma balança e aparece, por exemplo, 56 quilogramas. O que está sendo medido? Bom, se você disse peso, como a maioria das pessoas diria, sinto em te falar, mas isso não está correto. Quilograma é uma unidade utilizada para medir a massa. Ficou confuso agora? Então acompanhe os próximos slides. Massa, peso, a balança, né? E os questionamentos aqui. Bom, eu tenho aqui um pacote de açúcar, tá? De 1 quilograma. Veja bem, isso é 1 quilograma de açúcar, que você já conhece. Também podemos dizer que neste pacote há 1000 gramas G, a palavra grama é representada pelo símbolo G de açúcar. Tá? Então está indicado aqui 1 quilograma. Como já disse, o quilograma e grama são unidades utilizadas para medir massa. Essa massa nos diz, neste caso, quanto há de açúcar no pacote, 1 quilograma. Eu tenho o segundo pacote. Agora está sendo indicado que temos 2 kg de açúcar, ou seja, a massa é de 2 quilogramas. É indicado aqui embaixo no pacote. Tá? O peso de uma pessoa, de um objeto, um alimento, etc., está relacionado com a gravidade. A gravidade ou gravitação é o fenômeno natural pelo qual todos os corpos físicos se atraem. A atração gravitacional da Terra confere peso aos objetos e faz com que estes caiam no chão quando são soltos. A força da gravidade é, por exemplo, responsável por manter a Terra, os demais planetas e satélites em suas respectivas órbitas. Caso contrário, tudo se chocaria pela formação das marés, etc. Então, o peso também é resultado da força causada pela gravidade. Muita gente se confunde e não entende a diferença entre peso e massa. O seu corpo ele possui uma massa. Agora, o seu peso vai depender de onde você estiver. Se você estiver, vamos fazendo a comparação entre, por exemplo, o planeta Terra e o seu satélite natural, que é a Lua. Como a Terra é muito maior que a Lua, a Terra tem mais massa, tem muito mais quantidade, vamos falar de água, de terra e tudo mais. A Lua é muito menor. Então essa força de atração que atrai o corpo menor para ela, tanto a Terra quanto a Lua, quanto maior o corpo do planeta, quanto mais massa ele tiver, maior vai ser a sua atração, a sua força gravitacional no caso. Tá? Então, como a Lua é menorzinha, comparando com a Terra, ela vai puxar você, vamos falar assim, entre aspas, né? Ela vai puxar você com menos intensidade, com menos força do que se você estivesse na Terra. Tá bom? Então, isso é muito importante. Então, o peso varia de onde você estiver. Mas não é assim, na sua casa é um peso, no restaurante é outro peso. Só depois que você comer, encheu a barriga de comida, né? Tá? Mas, enfim, se você mantiver sem beber, sem comer e tal, a sua massa continua a mesma, o seu peso continua o mesmo. Agora, se você for para a Lua, o seu peso vai ser totalmente diferente. Tá? Vamos ver então daqui a pouquinho por que disso. Só por questão de curiosidade, a unidade do peso é em newtons, que quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão ver isso com calma na disciplina de física. Mas voltando ao que interessa, qual é então a relação entre peso e massa? O peso, ele é a massa vezes o G. Tá? E o que significa isso? P é o peso, M é a massa e G é a chamada aceleração da gravidade. Podemos dizer que o peso é igual à massa vezes a força da gravidade. Tá? A gravidade aqui na Terra, no planeta Terra, é de 9,8 m/s². Essas unidades vocês vão ter que se preocupar
lá no ensino médio. Por enquanto não precisa se preocupar com nada, só lembrar que ele vale aproximadamente 10 ou 9,8, tá? Na Lua é diferente, o valor é 1,6, ou seja, a força gravitacional, vou falar de uma maneira que você consiga entender, que vai fazer com que você se desloque para a Terra é de 9,8. Ao passo que na Lua, a força que vai te puxar para baixo, ela é de 1,6. Então, uma força 9,8 é muito maior que 1,6. Portanto, o seu peso vai ser muito maior na Terra do que na Lua, tá? Vamos lá. Voltando agora àquele nosso pacote de açúcar de 1 kg de massa. Está aqui o pacote. Qual será o peso dele aqui na Terra? Vamos calcular? Então, se você fizer aqui, considerando que a massa é 1 kg e a força da gravidade no planeta Terra é 9,8, o peso vai ser 1 vezes 9,8, que vai dar 9,8 newtons. Esse newtons é unidade de medida, tá? Como metro, centímetro, quilômetro, metro quadrado. Só que aí no caso do peso a gente coloca newtons. Vocês vão ver também lá no ensino médio, não precisa se preocupar com isso agora. Bom, percebemos então que no nosso dia a dia usamos o termo peso, quando na verdade deveríamos usar o termo massa, tá? Isso é muito importante. Agora imagine se levarmos esse mesmo pacote de 1 kg de açúcar para a Lua. Isso mesmo, a Lua, satélite natural da Terra, tá? Então, o que vai acontecer lá? Será que a massa será igual aqui na Terra? Permanecerá 1 kg? E o peso será de 9,8 newtons, igual aqui na Terra, ou será diferente? Olha lá, ó. Você observou que a gravidade, a força gravitacional da Lua é de 1,6? Então, o que acontece? A massa, o pacote de açúcar continua o mesmo, ele tem 1 kg, não mudou, não rasgou nada. Tá lá, aqui é 1 kg. Só que a força com que esse pacote está sendo puxada para a Lua, agora é baseado na gravidade de 1,6, certo? Que é diferente da Terra. Vamos ver então como é que fica? Primeiro, devemos nos lembrar que a Lua é muito menor que a Terra, portanto, ela tem menos massa que a Terra. Dessa forma, sua gravidade também é menor, no caso 1,6. Então, qual é a massa do pacote do açúcar se estiver na Lua? A mesma. A massa é a mesma. Lembre-se, a massa não depende da gravidade, tá? Agora, e o peso do pacote de açúcar se ele estiver na Lua? Neste caso, teremos peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Fazendo a conta, então, a gente vai chegar num resultado. A massa 1 kg vezes 1,6, que é a gravidade na Lua. 1 vezes 1,6 vai dar 1,6 newtons. Então, você viu que o peso na Terra do pacote de açúcar é de 9,8 newtons. E o peso na Lua é de 1,6. Resumindo, na prática é o seguinte. Se você pegar esse pacotinho de 1 kg aqui na Terra, você já mais ou menos tem uma noção de quanto dá, né, esse 1 kg. Agora, na Lua, você vai achar que esse pacote de 1 kg pesa, o peso dele é como se fosse se você estivesse levantando uma borracha, entendeu? Uma borrachinha de apagar, né? Ou seja, ela vai ficar muito menor, o peso é muito menor, você consegue levantar coisas que aqui na Terra você não consegue, entendeu? É mais ou menos isso para você poder entender aí. O peso muda, mas a massa sempre permanece a mesma, independentemente se o corpo ou objeto está ou não na Terra, tá bom? Dando continuidade agora, eu coloquei uma charge do Garfield, onde o cara fala assim, ó, você está muito gordo, estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? Falou. Ei, aonde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Então, o que eu queria que vocês entendessem aqui na charge é o seguinte. Quando fala para a pessoa perder peso, a massa continua a mesma, tá? O que vai acontecer é o seguinte, o Garfield tirou sarro e falou, então eu vou para outro lugar onde a força gravitacional é menor. No caso, se a gente fizesse comparação do planeta Terra com a Lua, planeta Terra 9,8,
Está puxando, aquela força está puxando 9,8. Na Lua, no satélite natural da Terra, 1,6. Então, se ele for para lá, o peso dele, logicamente, vai ser menor do que aqui na Terra, tá? Só uma chargezinha aqui para deixar ilustrado. O que ele quis dizer, se ele vai a um planeta com menor gravidade, o peso dele irá ser menor, portanto, ele perderá peso como seu dono quer, mas a massa, essa continuará a mesma. Bom, dando continuidade, mas por que eu expliquei toda essa diferença entre massa e peso para vocês? Para que vocês entendam porque quilograma, grama e outras unidades que vamos estudar são medidas de massa e não de peso, como o pessoal geralmente fala por aí. Visto isso, podemos prosseguir nossos estudos sobre unidades de medida de massa. Vamos lá. A unidade fundamental da medida de massa é o grama, cujo símbolo é a letra G. Tá? Então não é GR, GRM, é G. Grama é G. Tá? Da mesma forma que vimos nas outras unidades que estudamos, a partir do grama também existem unidades à sua direita e à sua esquerda. As unidades que se encontram à direita nós chamamos de submúltiplos do grama, e as que se encontram do lado esquerdo nós chamamos de múltiplos do grama. Veja. Então você tem o grama, né? 1 grama, tá? Aqui do lado direito nós temos os submúltiplos e aqui do lado esquerdo nós temos os múltiplos, múltiplo maior, submúltiplo menor, tá? Então, quando você quiser transformar do grama, o grama, tá? Não é a grama não, tá errado falar a grama, é o grama, daqui a pouco eu vou falar isso aí com mais detalhe. Quando eu quiser transformar o grama em decigrama, tá? De grama para decigrama você vai fazer uma determinada coisa, e quando você quiser transformar de grama para decagrama, hectograma e quilograma, você faz um outro procedimento. Lembra sempre daquilo que eu falei para vocês, de uma unidade maior para uma unidade menor você multiplica, e de uma menor para maior você divide. Por exemplo, eu quero transformar quilograma em hectograma, multiplico por 10. Quilograma para decagrama, eu ando 2 casas, cada casa é vezes 10. 10 vezes 10 dá 100, então de quilograma para decagrama você multiplica por 100. De quilograma para grama você anda 3 casas, então 10 vezes 10 vezes 10, então você vai multiplicar por 1000. De grama para decigrama, vezes 10. De grama para centigrama, vezes 100. De grama para miligrama, vezes 1000. Tá? Eu quero fazer ao contrário, eu quero transformar de miligrama para grama, divido por 1000. De grama para quilograma, eu divido por 1000, tá bom? Só para você ir já se familiarizando com a coisa. De todas essas unidades, as mais utilizadas por nós são o quilograma, o grama e o miligrama, sendo as duas últimas mais usadas para expressar pequenas quantidades. Então aqui eu tenho aqui de novo, ó, e aqui eu coloquei um exemplo que fica muito mais prático para vocês fazerem, tá? Por exemplo, quero transformar de decagrama para grama, multiplica por 10. De hectograma para transformar para grama, vezes 100. De quilograma para grama, vezes 1000. De decigrama para grama, divide por 10. De centigrama para grama, divido por 100. De miligrama para grama, divido por 1000. Aqui essa tabela fica bem prática para vocês, tá? Então, analisando a tabela anterior, nós temos deca é 10, tá? Decagrama, 10 gramas, hecto significa 100 gramas, e 1 quilo, a palavra quilo sozinha significa 1000. Quilogramas, 1000 gramas. O decigrama é a 10ª parte do grama, é pegar 1 grama e dividir em 10, e pegar uma fração dessas 10. Centigrama é pegar 1 grama e dividir em 100 quantidades iguais e pegar uma dessas 100. E o miligrama seria a milésima parte do grama, pegar 1 grama, dividir em 1000 quantidades iguais e pegar uma dessas 1000. Bem pouquinho, né? Bom, para facilitar a visualização de vocês, observe o diagrama ao lado. Ó. Então, coloquei aqui essa tabelinha para ficar mais prático para você. Por exemplo, quero transformar de quilograma para hectograma, vezes 10. De HG para DAG, que é decagrama, vezes 10. De decagrama para grama, vezes 10.
De grama para decigrama, vezes 10. De decigrama para centigrama, vezes 10. E centigrama para miligrama, mg, vezes 10. Então, se viu de uma unidade maior para uma menor, você sempre multiplica. E de uma menor para uma maior, você sempre divide. Cada casinha que você pegar de uma unidade maior para uma unidade menor, você vai fazer sempre vezes 10. Então, por exemplo, eu quero transformar de quilograma para grama. Eu vou andar uma, duas, três casas. Então, é 10 vezes 10 vezes 10. Então, é vezes 1000. Eu quero transformar, então, de quilograma para grama, faço vezes 1000. Beleza? Se você gravar isso aqui, você nunca vai errar esse tipo de exercício, tá? Quero transformar de hectograma para grama. Hectograma, decagramas e grama. Então, ando duas casas, 10 vezes 10, 100. Então, de HG para G, você faz o que? Vezes 100. Acabou, não tem erro, tá? É isso. Coloquei um exemplo aqui. Vamos transformar 970 gramas em miligrama, ó, de grama para miligrama. Então, primeira coisa que você tem que fazer é verificar o seguinte: quantas casas você vai andar? Eu vou andar de grama para miligrama. Então, olha lá. Você sai de grama para miligrama. Então, ó, uma casa, duas casas, três casas. O grama, ele é maior que o miligrama, não é? Bem maior. Então, você vai multiplicar por 10, de novo por 10 e de novo por 10. Então, ao invés de você ficar fazendo 10 vezes 10 vezes 10, você pode multiplicar direto por quanto? Por 1000. Então, é só fazer 970 vezes 1000, que vai dar um total de 970 mil gramas. Beleza? Exemplo 2. Vamos transformar 8.650 gramas em quilograma. Agora, olha só o que está acontecendo. Ó. Vou colocar aqui do lado. Grama, decagrama, hectograma e o quilograma. Uma casa, duas casas, três casas. Divido por 10 uma vez, divido por 10 de novo, divido por 10 de novo. Ou seja, você vai pegar 8.650. Quando eu divido por 10 três vezes, é como se eu dividisse por 1000. Né? Ao invés de dividir 3 vezes por 10, você pode dividir uma vez só por 1000. Então, fazendo 8.650 por 1000 vai dar 8,65 quilogramas. Beleza? Vamos seguindo. Vamos usar mais um exemplo prático. Minha esposa foi ao mercado essa semana e comprou carne moída corte patinho. É o corte específico lá de uma determinada carne bovina. Observe como aparece no cupom fiscal impresso pelo supermercado. Então apareceu, né, os itens que a pessoa que ela comprou, né? E aí tá lá, ó. O patinho é 0,382 quilogramas. O valor do quilograma R$ 29,98 e o valor que a pessoa pagou R$ 11,45. Patinho, carne moída, 0,422 quilogramas, R$ 29,98 o valor do quilograma, R$ 12,65. Como foram dois pacotes, aparece que um deles tinha 0,382 quilogramas e o outro tinha 0,422 quilogramas. Isso significa que, quando você pegar esse valor 0,382 quilogramas, isso é a mesma coisa que 382 gramas. E 0,422 quilogramas é a mesma coisa que 422 gramas. Tá? E aí, no cupom também aparece a informação que cada 1 quilograma, que eu acabei de falar para vocês, vale R$ 29,98. Então, para sabermos quanto custará, por exemplo, o pacote com 422 gramas ou 0,422 quilogramas, basta multiplicarmos essa quantidade pelo valor do quilograma. Assim, se eu fizer essa conta, 0,422 vezes 29,98, já vai dar 12,65.
Beleza? Então é assim que é feita o cálculo lá na balança, lá no supermercado, para poder. Porque você pegou uma quantidade menor que 1 quilograma, né? Você pegou 422 gramas e o outro 300 e poucas gramas. Tá? Ele transforma em quilograma, de grama para quilograma, e já multiplica pelo valor do quilograma e já sai quanto você vai pagar em reais. Beleza? Além das unidades que vimos até agora, nós temos também a tonelada, que tem a letra T por símbolo. Ela equivale a 1.000 kg e serve para expressar a medida de grandes massas. Uma tonelada, então, corresponde a 1.000 kg, tá? Por exemplo, a baleia jubarte, coloquei a foto ao lado aqui para vocês, pode chegar a pesar entre 35 a 40 toneladas, ou seja, 35.040.000 kg. Ou seja, ela é muito, mas muito grande, tá? Então, toda vez o que eu quero que você grave aqui é o seguinte, que toda vez que você quiser transformar de tonelada para quilograma, é só fazer vezes 1.000, tá? Então, deixa anotadinho aí que para você transformar uma tonelada para quilograma, é só você fazer. Deixa eu só apagar aqui que eu quero fazer diferente. Aqui. Bom, é só uma tonelada, eu já coloquei aqui igual a 1.000 kg, mas é só você fazer o seguinte, então. 1.000 kg, então é só fazer vezes 1.000. Beleza? É isso. Bom, dando continuidade aqui. Uma outra unidade de medida de massa bem conhecida é a arroba. O termo arroba, de origem árabe, é a mais antiga medida de massa existente. Varia de acordo com a cultura ou povo que a utiliza. Sendo assim, a arroba possui diversos valores em quilogramas, de acordo com a região, que podem ser, por exemplo, na Arábia Saudita, 11,3398 quilogramas. Algumas regiões da Espanha, 16,32 quilogramas. Brasil e Portugal, 14,688 quilogramas. Onde a gente aqui arredonda para 15 quilogramas o arroba. Com a padronização do sistema métrico de unidades, as medidas regionais acabaram perdendo força ou caindo em desuso, mas nem todos os mercados aderiram a esta padronização, como é o caso da medida de massa-peso de bovinos, algodão, suínos e outros produtos em nosso país. Portanto, um arroba é igual a aproximadamente, vou colocar aqui, 15 quilogramas. Seu símbolo está aqui marcado, tá? Essa foto ao lado mostra uma balança bovina eletrônica. Suponha um boi vivo tendo sua massa medida nela. O resultado dá 450 quilogramas. Podemos dizer então, se eu quiser saber quantos arrobas, é só pegar 450 quilogramas e dividir por 15 quilogramas. E aí o resultado vai dar em arroba total de 30 arrobas, tá? Então, se eu quiser transformar de quilograma para arroba, é só pegar e fazer essa conta aqui, ó. 450 dividido por 15 vai dar em arrobas, tá? Ah, e se o boi tivesse 30 arrobas e eu quisesse transformar para quilograma? É só fazer vezes 15, ok? Tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.